Bom dia, boa tarde a todos os irmãos que falam português em todas as partes onde vocês estão, porque estamos num momento difícil. Este momento significa que estamos a começar um novo mundo em que não sabemos o que vai se passar depois desta quarentena ou o confinamento que está a se passar em todas as partes do mundo. O que é que eu quero dizer hoje? Quero falar sobre antes da quarentena e o depois também da quarentena. Quero vos dizer, meus irmãos, que muita coisa vai se passar depois desta quarentena. Porque significa que os nossos estados africanos também têm algo que estão a nos esconder. Várias vezes o povo foi sempre vítima de muitas as injustiças que se passou diante dos programas não governamentais, diante das vacinas, diante da colaboração de química pela descoberta das doenças ou dos medicamentos. Então, a este momento significa que o mundo parou. Quem pensava que hoje o mundo poder separar e confinar as pessoas dentro de casa? Ninguém pensava a isso. Mas o que é que eu quero dizer? Principalmente para as crianças, porque nos nossos corações somos pais e temos filhos em casa. E temos também famílias também que estão tombadas a essas coisas. Não quer dizer que como nós crescemos dentro de casa, Deus nos deu essa oportunidade de termos família. E vamos esquecer a estas crianças que saíram nas ruas. Alguns por causa dos programas das igrejas, porque essas crianças foram acusadas de feiticeiros. Porque essas crianças foram vítimas de falta de um programa que os familiares não conseguiram mais o sustento dessas crianças. E essas crianças se encontraram nas ruas. Eu me lembro que antes desta paz que nós tivemos primeiramente em 92, falo de Angola, não tínhamos tantas pessoas que dormiam nas ruas. Mas depois desta guerra de confusão que se tornou na capital de Luanda, depois desse tempo, essa vida de Bidonville tornou crianças nas ruas. Não só a guerra, mas sim as igrejas protestantes também, estas igrejas que vieram como os abastecimentos logísticos de loja. Então, esses pastores também que acusaram as crianças também de feiticeiros, alguns parentes que não tinham corações, porque algumas crianças, um dos parentes, houve a separação entre a mulher e o seu marido, ou houve a separação também mortal que aconteceu neste lar. Ambas as partes, o outro homem que foi encontrar uma nova mulher, então esta mulher ele encontrou com o seu filho, e este filho, como faz perguntas nessa casa, é uma história que eu vou vos contar, pergunta muitas coisas e se pergunta onde está o meu pai. Em colaboração, esta mulher com a igreja, meteram esta criança fora. E estas crianças
ficaram nas ruas, abandonados. Estão a dormir fora. Então, assim como essas crianças estão a dormir fora, meus irmãos, tenham atenção no que estamos a abordar, porque estamos a pensar no depois. E Deus deu uma oportunidade neste momento, este tempo que o Covid-19 veio, neste Covid. Então, todas as pessoas estão confinadas nas casas. Eu segui num programa na Lunda Sul, em que o Estado recuperou essas crianças que dormiam em frente das padarias, porque, consoante a explicação que nós entendemos, que essas crianças viviam de esmolas, do pão dos panificadores, porque dormiam em frente das padarias, dando que os padeiros não dormem, passam o dia a trabalhar toda a noite. E no fim do dia, essas crianças tomavam lugares, em vários lugares para dormirem fora. E neste momento de confinamento, estão acompanhados nas escolas, porque os alunos não estão a estudar. O que eu quero dizer a isso, meus irmãos? Sua Excelência, Senhor o Presidente da República de Angola, Sua Excelência João Lourenço, você está a me escutar só como um nada, um zero, população como um zero. Mas o zero, se ele meter atrás de 1, vai tornar 10. Aumentar mais 0 vai fazer 100. Aumentar mais 0 vai fazer 1000. Então eu sou um povo como nada, mas sentimos neste momento porque desde que nós fomos independentes, desde 1975 até hoje, houve estas guerras civis que aconteceu no país. Tivemos a paz em 2000. Nada foi resolvido no Estado para este povo, porque na guerra todo mundo sofreu. Ninguém desenvolveu. Os povos foram deslocando. As aldeias foram deslocando. Era ainda uma criança quando eu vi este ataque que aconteceu em Camabatela, na época, em 1986, 85, 86, uma coisa desta. Nós vimos quantas as famílias que ficaram órfãos. Durante toda essa éspora, todo o povo angolano foi traumatizado. Todos nós temos essa trauma psicológica nas cabeças, nas memórias. Significa que não temos nem psicólogos que pudessem perseguir depois da guerra para este povo que passou toda esta mágoa. Mas hoje em dia esse povo está confinado porque apareceu a doença. Nos grandes países estamos a ver, os trabalhadores estão a ser pagos. As famílias têm uma instituição que sempre dá a condição alimentar para as famílias. E essas famílias estão a comer. Estão a viver normalmente. Mas para esse povo angolano que passou a guerra, num país rico que floresce sempre problemas das famílias políticas, estas famílias têm de comer. Estas famílias estão a ser dirigidas, mas eu estou a falar desta família
mínima, baixa, em conjunto, essas famílias que nunca têm essa ajuda social, como estão a viver neste momento. Então, diante dessas famílias, é onde apareceu também essas crianças de rua. Meus irmãos, não é de meu hábito falar destas coisas, mas sim, neste momento, devemos entrar numa etapa de reflexão. Devemos refletir, porque o mundo não será mais o mesmo amanhã. Os poderosos agora vão nos controlar. Se há algo que o Estado está nos escondendo, significa em diante este algo, ao menos que o povo possa ter uma garantia depois disto, o que o Estado angolano está a fazer para o seu povo. O que os Estados africanos estão a fazer, porque todos esses inteligentes que falam português arundido, porque eles passaram nas culturas, foram criados nessas culturas estrangeiras do colono, têm sempre aquele hábito de separar: este português é dali, este é dali, este é daqui. Mas eu sei que o povo angolano em conjunto, de Cabinda ao Cunene, de sul ao oeste, todo esse povo sofreu as mágoas de guerra. E o fruto de guerra aconteceu. Essas pessoas que estão a dormir na rua, não estão a dormir na rua porque eles querem. Não. Porque o Estado não tem nenhuma estrutura para gerir o seu próprio povo que falta. Significa que aquele que é fanático de uma família política pode comer qualquer coisa, porque ele tem instituição que pode lhe servir. E este povo neutro, este povo apolítico, como estão a viver? Como vão viver? Eu me baseio, depois das Segundas Guerras Mundiais, nos anos 1954, aqui nas Europas também tinha 50, 54 nos anos assim. Tinham também sofrimento porque a Europa, os países estavam também destruídos com as guerras mais fortes que as nossas que se passou no país. Tinha crianças de ruas também. Estas crianças foram recuperadas pelos Estados. Na Inglaterra, essas crianças foram metidas nas instituições religiosas. E essas instituições deram parte para desenvolverem essas crianças nos estudos. As femininas, como as moças, as senhoras que tinham crescido, foram enviados em alguns países, como em África, na África do Sul, alguns nas Américas, para irem manter para lá. Fazerem suas vidas, irem encontrar esses militares, esses funcionários estrangeiros que estavam ali, para essas mulheres terem uma nova vida. Esses, alguns que foram nas Américas, foram em Quebec, foram fazer uma outra nação, ganhar uma nova vida, essas crianças que eram órfãos. Assim aconteceu para toda a Europa. Então, essas crianças têm organizações de crianças. Essas organizações de crianças em Angola, o que é que vão fazer depois desta quarentena? Sua Excelência, nós somos filhos de Angola, vivemos fora, mas nos sentimos lesados numa forma que 30 e tal milhões
de angolanos que estão no país. Não é todos que estão a trabalhar. Não é todos que têm a oportunidade de suportarem tantos meses dentro de casa. Mas depois deste confinamento, o que é que vai acontecer? Dê oportunidades de famílias de acolhimento. Dão oportunidade dos assistentes sociais para que possam assistir uma Angola nova para essas crianças que estão na rua. Porque neste momento de confinamento, já podem contar quantas as crianças que estão nas ruas, que não estão acolhidos. Então, nesta recolha, o Estado também já pode fazer um autocontrole, de controlar também essas crianças e lhes darem também oportunidade de alfabetização, de lhes darem também a oportunidade de aprenderem as profissões, de lhes darem também as oportunidades e dar também um oferecimento a alguns que têm coração de serem como pais de família que querem receber uma ou duas crianças, mas que o Estado possa apoiar uma verba. E pensarem também em uma organização para esta Angola, porque é para todos. Não se cria as riquezas do país só para os partidos políticos. Não se cria as riquezas do país só para umas pessoas que são integrados nos serviços secretos para começarem a fazer mal nos seus irmãos angolanos. Mas as riquezas criam-se em comum. Sejamos mais fortes quando estamos unidos, todos angolanos de Cabinda ao CUNED. E esta união, não devemos nos falar que eu sou do Sul, eu sou da Kibala, eu sou de Cabinda, eu sou do Kwanza Sul, ou eu sou do Uige, eu sou do Mazacongo. Não. Devemos nos dizer que somos angolanos. E na qualidade de sermos angolanos, porque estamos a ver o antes do confinamento e agora estamos a pensar no depois. O que é que vai acontecer para essas crianças? O que é que vai acontecer para estas famílias? Por quê? Num bom pensamento, todas as pessoas passaram numa boa coisa, Sua Excelência, que vocês fizeram, para sensibilizar todos os cidadãos angolanos, agora de terem os bilhetes de identidade, de terem as oportunidades também. Cada pessoa que tem uma identificação deve ser identificado também a ter uma conta bancária. E esta conta bancária deve ser ativada nacionalmente, em que ninguém pode trabalhar sem ser apresentado o seu extrato bancário. Assim também como este povo também que está, as famílias também, esse extrato faz a conta que o país faz a conta global também deste povo, pelo menos 50.000 kwanza para a família. Este chama-se um orçamento familiar. Porque esses filhos angolanos que estão a nascer no país, estas famílias que estão a correr na rua, mas o que é que estão a nos esconder? Vamos ficar a pensar, a ver sempre as zungueiras, mas se essas senhoras não zungarem, não estão a zungar porque eles têm outra coisa que podem viver.
Estão a andar nas ruas, a vender nas ruas, sem se proteger, por causa que não tem um sistema que lhes dá a garantia de sobreviver. Mas temos um país que é rico em diamante, é rico em petróleo. Somente no seu Oceano Atlântico é rico. Cada povo nos terrenos, mesmo o povo angolano, pode sobreviver em pequenas hortas. Mas se esse povo não está a fazer, porque todo o povo angolano só está a pensar numa coisa: fazer negócio. Negócio. Sua Excelência, esse é o povo. Temos a confiança em ti, em que muitas das coisas vão mudar. A estabilidade do país é que também o Ministério do Interior muda também a forma de viver pela justiça. Todo o povo angolano sofreu nesta guerra. Então, dá uma solução. Dão uma solução. Angola é para todos os angolanos. Deus nos fez nascer neste país ali como filhos de uma promessa. A nossa promessa é de fazer qualquer coisa naquele país. E estas crianças que estão vacilando nas ruas, ali tem crianças que podiam ser engenheiros, doutores, que podiam fazer grandes coisas daquele país, mas estão aí a vadiar na rua. Estão aí a dormir fora. Será que o país vai desenvolver assim? Dá oportunidade a estas crianças. Neste momento de confinamento, estão naquelas escolas para dormirem. Mas o que é que vai acontecer depois das quarentenas? Essas crianças vão voltar mais nas ruas? Estas crianças vão voltar mais nas ruas? O discriminamento das crianças? Mas se mesmo essas igrejas vieram para combater o Satanás, mas como é que não conseguem combater este problema que eles meteram nessas crianças? Como é? Hoje em dia crescemos, tem dirigentes, pais grandes que estão a dirigir o país. Quem diz que quando era criança nunca roubou? Não roubou 10 kwanza do bolso do seu pai? Não roubou uma metade de carne na panela? Não roubou o pão que estava guardado na gaveta? Todos os fizeram. Mas como tinha pais que tinham coração de enquadrar seus filhos, não, filho, não se vive assim, esses filhos foram sempre às escolas e cresceram. Mas alguns parentes que chutaram essas crianças nas ruas porque roubou 100 kwanza, foi acusado pelo ERO. Esta criança que está na rua, porque a mãe entrou numa igreja, e esta igreja acusou esse filho de feiticeiro, para que o irmão da igreja possa aproveitar dessa senhora como sua mulher. Mas como você vai rezar, se mesmo a Bíblia vem falar de um filho prodígio, que tinha deixado o seu pai para ir e pediu a sua parte de riqueza e foi lhe gastar. Mas o dia que este filho voltou em casa, o pai fez uma festa grande.
E estas crianças, significa neste momento, Deus nos deu uma oportunidade que essas crianças voltaram em casa. Mas não em casa dos parentes, é na casa grande. Que o Estado neste momento está a ver as ruas como estão vazias. Está a contar quantas as crianças estão na rua. É o momento de sensibilizar. Então, muito obrigado. Só foi uma reflexão do vosso irmão angolano. Uma reflexão do vosso irmão. Estamos aqui a pensar. É para todo mundo essa reflexão. Meus irmãos, é grave. Os nossos estados sejam também estados a discutirem para os bens dos povos. Saímos nessa conquista de meter os povos como os cobaias para o texto deste mundo. Saímos nessa etapa, vamos entrar numa etapa real dessa geração que está a ser preparada, dessa ativação do novo mundo. Porque já sabemos, alguns, o que vai acontecer. Já sabemos o que vai acontecer. Sejamos atentos. A nossa crença é que o que vai acontecer depois do confinamento? Estes povos que entraram dentro de casa, quando vão sair? Porque tem o depois. Tem os restos. O restante que vai refazer mais. Qual é a garantia que o povo angolano meteu pelo seu povo? Porque esse povo foi confinado sem garantia. Porque não tem onde receber, onde tirar. Não tem assistentes sociais para esses povos. Criamos essas instituições para todos. E fazemos da Angola um país onde todo o povo angolano vive e prospera. Isso não vai fazer que os povos angolanos começam a sair e irem na China. Em plena doença, o povo africano é metido fora. Muito obrigado a todos os que vão acompanhar este vídeo. E eu vos desejo um bom confinamento, lavarem sempre as mãos e manterem sempre a medida de barragem para todos. Em nome de todos os angolanos e de todos os profetas que cederam para o povo angolano, eu digo que obrigado.